Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já convido você para deixar ali o seu like, também fazer a sua inscrição no canal. Vai ali na parte de baixo do vídeo, vai estar escrito inscreva-se. Se inscreva lá, nós percebemos que mais da metade, um pouco mais, um pouco menos da metade dos que estão acompanhando o canal ainda não fizeram a sua inscrição. Então inscreva-se no canal. Deixe também o seu like, acione o sininho para receber as notificações e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais para que a gente vá ampliando aí a nossa capacidade de evangelizar através das redes sociais, né? Em breve teremos novidades, estamos nos preparando para essas novidades. Em breve você vai acompanhar aí no canal. Também todos os domingos nós estamos subindo lá uma das minhas canções ou das minhas composições, né? E também algumas canções que eu regravei de alguns outros compositores. Então nós vamos, aos domingos, vamos aí aos poucos também colocando essas canções para que vocês possam ir acompanhando no canal. Então é importante que você se inscreva, vá lá embaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, clica ali e faça a sua inscrição no canal, deixe seu like e também acione o sininho. Hoje nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. Vamos meditar o evangelista São Lucas no capítulo 2, versículos de 22 a 32. São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 32. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos aí a festa da apresentação do Senhor e também, segundo uma antiga tradição, as festas das candeias, né, se acende ali as velas, os fiéis costumam levar velas para serem acesas nesse dia. E nós meditamos então a apresentação de Nosso Senhor no templo. Bom, lá no evangelista São Lucas, que é o que nós meditamos hoje, essa purificação que o texto apresenta no início, ela era da lei mosaica, né, a lei de Moisés, e era uma prática usual. Nós vemos lá no texto do Levítico, no capítulo 12, versículos de 2 a 5, que nos diz assim: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Então, essa era, assim, fiz questão de trazer o texto, né, literalmente,
era a prescrição da lei. E aí a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, cumpre a lei por obediência, né, e humildade. Ela se submete à lei mosaica, não porque ela estava submetida à lei, mas porque ela quis se submeter à lei. Por uma humildade, um gesto de obediência à lei e exemplo, enfim. Então São José e a Santíssima Virgem levaram Nosso Senhor para apresentá-lo no templo, conforme a lei, obedecendo, né, observando a lei, assim como sem a necessidade, né, como dizia antes, sem a necessidade de fazê-lo, né? Assim como no batismo de Nosso Senhor, por exemplo, né? Santo Tomás de Aquino vai dizer que uma das razões pelas quais Jesus foi batizado era para purificar a água, para que os que viessem a ser batizados fossem purificados por ela. Ou seja, não haveria necessidade, mas o fez por obediência e por dar o exemplo também, né? Assim, aliás, várias passagens na vida de Nosso Senhor, ele cumpre a lei, vive a regra, né, para dar o exemplo, enfim, e ressignificar aquele gesto. Quando Jesus é apresentado no templo, da mesma forma como no batismo, né, a fala de Santo Tomás de Aquino, dizendo quando ele é batizado, ele purifica as águas para que elas nos purifiquem. Quando Nosso Senhor é apresentado no templo, é ele quem consagra o templo, né? Então veja que, conforme está escrito na lei do Senhor, o texto de hoje diz o seguinte: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Porém, é o Senhor que consagra o templo de pedra, né? Mas também quer consagrar o templo que somos nós, a nossa vida, né? Você e eu, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Veja o que diz, né? São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, tomar posse nesse dia, né? Jesus é apresentado no templo, consagra o templo, mas também é apresentado no templo da nossa vida, no nosso coração. Ele quer vir consagrar o templo da nossa vida, né? Ou da sua casa. E depois, o profeta, no próximo versículo, né, está no templo, ou é levado ao templo, né, pelo Espírito Santo, o Simeão que vai profetizar acerca do menino, né? Ele é levado ao templo pelo Espírito, que o move a estar ali, e levado ao templo ele encontra o menino, toma o menino nos braços e bendiz a Deus, diz o texto. E aí profetiza que Jesus é o Salvador. Veja o que Simeão vai dizer. Tomando o menino nos braços, ele bendisse a Deus e disse: agora, Senhor, conforme a tua promessa, Deus havia, né, prometido que ele não morreria sem ver a salvação. Ele diz: pode deixar teu servo partir em paz, porque agora sim meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Então, Jesus está se referindo a Jesus, obviamente, né? Então, Deus concedeu a ele a graça de não morrer sem antes ver o portador da luz, né? Que é a salvação, aliás, a própria luz, né? Que é Jesus, o Salvador. Então, concedeu a ele a graça de não morrer sem antes ver. Também que o Senhor possa, nesse dia, nos dar esta mesma graça, sobretudo aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não o aceitaram ainda como Senhor de suas vidas, né? Que possam abrir os seus corações e que o Senhor venha verdadeiramente consagrar esses templos, né? Que são essas vidas que ainda não se entregaram a Ele, não conheceram ainda o Senhor, que estão afastados de Deus, aqueles que um dia até já estiveram servindo ao Senhor na igreja e por alguma razão, algum desentendimento se afastaram, que o Senhor possa voltar novamente e consagrar esses templos desses corações, mostrando a eles assim que o lugar de cada um de nós é no serviço de Deus no meio da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.